O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Caldo de Cultura começa no ritmo quente do rock. Na edição de hoje você vai conferir. Elvis não morreu e mora em Curitiba. Uma entrevista com Dave Evans, ex-vocalista do AC/DC. E o projeto Piano Rock. O Caldo de Cultura está no ar. Falar em rock and roll sem citar o rei do rock é impossível. Vamos falar agora de Elvis Presley. E a gente vai conhecer o Elvis brasileiro, que é o Rogério Cordoni. E aí, Rogério, conta pra gente, quando que começou essa paixão por Elvis e a imitação dele? Yes, baby. I came from the Memphis just to play for you. Thank you very much. Brincadeiras à parte, já faz aí, são 20 anos de carreira. Como Elvis, né? Eu comecei na bateria, eu era baterista de uma banda chamada Dr. Smith. E sempre tinha aquela coisa, olha o Elvis na bateria, né, e tal, e tamo aí. Falar um pouquinho da história, então. Quando que começou a carreira do Elvis e por que ele é considerado o rei do rock and roll? Então, o Elvis não só musicalmente falando, mas ele quebrou muitos paradigmas da época, né? Foi o primeiro homem a rebolar em público, né? A colocar o homem numa outra situação, com gestos obscenos. Inclusive ele foi proibido de aparecer da pelvis para baixo, né? Porque ele fazia aquele rebolado. Então essa sensualidade, essa coisa do rock and roll, ele que criou. E então não só pelo rock, né? Então essas atitudes, ele era o galã, ele participou de filmes. Então assim ele criou toda essa mídia que a gente vive hoje do rock, todos os artistas vivem, né, e já tem todo um segmento, desde lançamento de disco, participação de clipes e filmes, e toda essa mídia em geral foi criada pelo Elvis, com a figura do Elvis. Né? E o que mudou? O que a gente pode dizer que mudou do rock and roll, do Elvis para cá, né? Uma das coisas foi o rockabilly que ele criou, né? Sim. O legal que do rockabilly, assim, teve uma sequência de variações que logo depois veio o surf music, seguindo a linha do rockabilly, né, nos anos 60. Depois, nos anos 70, já veio o Ramones, fazendo a mesma linha do rockabilly. Depois já veio o Sex Pistols, então assim, o movimento punk também com 3 acordes fazendo um som rockabilly. Inclusive a capa do primeiro disco do Sex Pistols é igualzinha à capa do Elvis, do primeiro disco do Elvis. Foi uma homenagem que o Sid Vicious fez pro Elvis. Muito legal. Então, assim, o rock não para, né? Só vai tendo variações. E ele inspirou, então, todas essas variações. Todas essas variações, gerações. E, assim, o Elvis é uma coisa super atual, né? É uma coisa que não para. Inclusive, a imagem do Elvis é uma coisa engraçada, que a primeira imagem marcante no meio do marketing é a imagem do Mickey. É a imagem mais conhecida no mundo, é o do Mickey. A segunda imagem mais conhecida é a do Elvis, sabia disso? O Elvis, ele virou um ícone, né? Como a gente conversava aqui, que nos Estados Unidos é uma febre, né? Realmente ele faz parte da cultura daquele país. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência lá e como que é essa questão do Elvis lá. Então, eu já fui 8 vezes, né, fazer participações lá fora. Tenho 2 empresários lá e eu faço vários shows. Então, todas as vezes que eu vou e participo de eventos, assim, a forma com que eles me tratam é uma forma assim de agradecimento pelo que eu estou fazendo pela cultura americana. Eles acham muito bacana, assim, alguém de fora estar homenageando um artista famoso, não só pelo rock, mas por tudo que se criou na cultura americana. Eles morrem de saudade do Elvis. E o Elvis não morreu, baby. Pra gente terminar, então, Rogério, canta um pouquinho pra gente. Ok. We call her a trap. I can walk out because I love you too much, baby. Don't you know
walking to see, oh, what you doing to me. When you don't believe what I'm saying, we can go on together, we're suspicious minds. Then we can build our dreams, we're suspicious minds. I love you, baby. I love you so much. Thank you very much. Obrigada, Rogério. Muito sucesso aí como é. Obrigado, gente. Um beijão. Apareçam! O AC/DC é uma das maiores bandas de rock da atualidade. A banda começou em 1973 e tinha como vocalista Dave Evans. O Caldo de Cultura entrevistou o ex-vocalista que esteve em Curitiba. De bandana e óculos escuros, Dave Evans não aparenta ter a idade que tem. Evans foi o primeiro vocalista do AC/DC, mas gravou apenas 2 músicas com eles antes de sair da banda. Hoje, aos 61 anos, segue em carreira solo, sempre mantendo aceso o espírito jovem que tem por natureza. Evans conta que sua paixão pela música veio do berço e que até hoje sua maior inspiração continua sendo os Beatles. Well, I started singing when I was a little boy. My father was a singer, still is a singer, a great tenor, and we always had music at home, and he used to be on stage performing when I was a little boy. So I sang all through primary school at all the school concerts and high school. The first record I ever bought in my life, rock and roll record, was the Beatles, and they changed the world, and I've still got my hair long to this day because of the Beatles. So yeah, and it was more than just music. They also educated us on politics, and they introduced different instruments into music. For rock fans, like trumpets and violins and the sitar from India. I mean, it was an incredible time. But other bands that have influenced me were sort of like rock blues, like Paul Rodgers from Free and Bad Company, and Led Zeppelin, of course. The rock blues influence came in, and that really changed a lot. And I still have that influence today. Yeah. Dave lembra dos tempos do AC/DC com saudade. Mesmo que já tivesse participado de outras bandas, as primeiras grandes experiências dele como músico foram com AC/DC. We were all very young, you know, and I'd been in a few bands before that, and but it was an incredible experience. My first ever record that I ever made. I'd never been in a studio before my whole life, and to record the record and to have a hit record as well with the very first song. It was named as the best Australian group record of the year, that year. It was an amazing experience. Our first film clip, never done a film clip before, and to be on the main stage at the Sydney Opera House, that was an incredible experience. Depois de ter saído do AC/DC, ele não abandonou o rock and roll. Evans participou da banda Rabbits e mais tarde da Dave Evans and Thunder Down Under. Nos anos 90, fez alguns papéis em filmes australianos, mas não adiantou. Nos anos 2000, ele voltou para a música e de lá para cá gravou cerca de 6 álbuns, provando que o rock ainda está vivo. Record labels have completely ignored it over the last 20 years in America. But here in Brazil, South America, the rock fans are alive and well. They're just everywhere. They're fantastic. And Europe too. I tour mostly in Europe and Australia. And now, hopefully, after this tour here in Brazil, and that South American market will welcome me, and I'll be back every year here. E falando em clássicos do rock, um projeto aqui de Curitiba propõe que o rock seja tocado na sua forma mais clássica. E quando eu falo de clássica, é com um instrumento erudito. É o projeto Rock Piano. Tudo começou com a agitação de um menino de 7 anos. Bruno era hiperativo e vivia bagunçando com um piano na casa da avó. E foi lá que tudo começou. Eu era a criança mais hiperativa do mundo, não parava quieto. E tinha um piano lá na casa da minha avó. E eu ficava correndo, batia no piano. E minha avó falava, não bata no piano. Você quer uma professora, eu arranjo para você. E eu falava, eu quero. E ficava só nisso. E daí me colocaram no judô, me colocaram na natação, mas nada dava certo, eu não parava. E aí um dia minha avó chamou uma professora e minha mãe falou, você está louca, colocar esse
menino sentado num piano não vai parar quieto nunca. E fato é que eu, dos 6 aos 20 e poucos anos, fiz aula com a mesma professora. Né? Aquela professora que a minha avó chamou foi comigo até hoje praticamente. Eu parei de fazer aulas com uns 21, 22 anos, hoje eu tenho 25, mas continuei tocando e junto com ela também, só não faço mais aulas, mas a gente tem projetos junto, tudo mais. E chegando a época da faculdade, para todos a escolha seria clara, música. Mas não, Bruno surpreendeu a todos e fez geologia, outra de suas paixões, mas a música estava sempre presente. E acabei não fazendo música porque eu pensei em... Eu não consegui enxergar, mas eu não quero ser exatamente um concertista, eu não me vejo dando aula, então eu não enxerguei um futuro para mim e acabei resolvendo fazer geologia. E o tempo todo foi levando a música em paralelo, nunca deixei de tocar, fiz aulas de piano durante todo o curso. E daí a geologia, sim, eu gostei muito do curso, não me imagino fazendo outra coisa no terceiro grau. Acho que mesmo a música eu não teria gostado do curso como eu gostei da geologia, mas a minha essência sempre foi a música. Foi depois de me formar que eu tentei arriscar e aí começou a dar certo de verdade. E aí eu levei 2013 inteiro falando assim, não, vamos ver onde é que eu vou chegar com a música e daí um dia eu levo a geologia e a música como atividades paralelas. Mas 2013 eu consegui aumentar meu público, fazer meu nome ficar um pouco conhecido, mas estava muito longe de viver de música ou alguma coisa assim. Então eu comecei em 2014 também, vamos ver onde eu vou chegar. Só que em 2014, principalmente por arriscar tocar em outras cidades, que eu comecei a realmente dar certo. Então hoje eu me enxergo num futuro próximo conseguindo viver de música mesmo. E foi em 2013 que o foco se voltou para a música. Um projeto que nasceu lá em 2009 foi retomado, é o Rock Piano. Quando eu tinha lá uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a desenvolver uma facilidade de tirar a música de ouvido. Então eu sentava no piano e começava a tocar aquilo que eu escutava e fui evoluindo isso. Até que um dia eu peguei e comecei a tentar dedilhar uma música, a Fade to Black, do Metallica, que foi onde começou todo esse projeto do rock ao piano. E a introdução dela, feita na guitarra acústica, é bem clara, dá para ver bem quais são as notas. Eu dedilhei aquilo no piano e saiu. E daí, quando eu vi que ela tinha saído, deu certo a introdução, será que eu consigo já engatar o solo? Foi quando eu vi, eu tinha tirado a música inteira, numa versão cheia de erros e meio um esboço, mas aí deu certo, e não é uma música fácil. Aí eu comecei a fazer isso cada vez mais e fui diminuindo cada vez mais o que eu tocava de música erudita, embora eu goste muito, tanto de tocar quanto de ouvir, e fui cada vez mais tocando rock, aquilo que eu mais ouvia. Na época, as bandas que eu mais ouvia eram Metallica, System of a Down. Fui aumentando meu repertório de rock, só que isso na época eu tinha 17, 18 anos, então eu fazia mais ou menos isso, mas continuava fazendo aula de música erudita, etc. Foi só depois de me formar que eu realmente dei foco para o rock, comecei a fazer projetos de verdade não tão amadores assim, né? Então a história do rock ao piano é essa, eu pego e faço uma versão no piano, colocando desde a melodia até a base, a harmonia, tudo que tem nas músicas e tudo tirado de ouvido, não tem partitura, não tem nada, né? Eu que faço as versões. E depois do intervalo você vai ver o documentário que resgata a história do rock alternativo curitibano e ainda o Carnaval do Rock. Não saia daí, o Caldo de Cultura volta já. Curitiba é a capital do rock alternativo, todos sabem. Mas você sabe como começou essa história? É o que o documentário Curitiba Underground tenta responder. O objetivo do documentário Curitiba Underground é mergulhar nas raízes da cena do rock em Curitiba.
Para tanto, quem contou a história foram os integrantes de bandas locais, como Todes e os Catalépticos. Bom, esse documentário ele fez parte de uma matéria que eu estava fazendo no passado, da faculdade ainda de publicidade, e na matéria era a produção de documentário. Eu resolvi fazer sozinha porque era um tema que me interessava, só que é um tema muito abrangente. Então, o que eu fiz? Eu peguei o pai da minha filha, era músico, ele tocava na banda Todes desde a década de 90. E eu estava conversando com ele sobre isso, que eu queria fazer sobre esse assunto, rock anos 80, 90. E ele me sugeriu dar uma delineada, assim, pegar um recorte mais específico do Festival Leite Quente, que teve no Centro Politécnico em 95. Com isso, daí ficaria uma coisa mais restrita e daria para explorar, assim, em torno disso. Paralelamente a isso, tinham as bandas do festival, que faziam já sucesso na época. Esse festival chamou a atenção porque a primeira edição do festival fez bastante sucesso. E o que chamou a atenção porque eram bandas assim que tinham um público já fiel aqui em Curitiba nos anos 90, uma época que não tinha internet, bandas underground mesmo, e que tinha um público fiel, porque tinha espaço. A narrativa remete aos anos 80, quando um festival de rock foi criado para movimentar a capital. Com base no festival, eu fui entrevistar, então como não tinha muito material da internet e também nem aqui na UFPR, não tinha nada, não encontrei no jornal de comunicação da época, nem nada, eu entrevistei em torno de 10 pessoas que fizeram parte dessa cena do rock alternativo anos 90 e que tocam até hoje. Na mesma banda ou não. Daí o que eu procurei paralelamente focar foi no Espaço 92 Graus, do JR. O Espaço 92 Graus permitia assim, que as pessoas fizessem, começando a banda ou não, mas assim, bandas relevantes ou menos, ele, além de fazer festivais, eles nos finais de semana também deixavam as pessoas tocarem lá no espaço. De lá para cá, muita coisa mudou, mas Curitiba continua como a capital do rock. Eu acho que era um rock de qualidade. Ainda hoje tem bandas de qualidade, só que eu acho que o público local não valoriza tanto quanto deveria e tanto quanto o público de fora valoriza aqui. Esses dias mesmo, uma amiga minha que está morando agora no interior de Minas Gerais descobriu um grupo de jovens universitários assim que escutam bandas locais e que são super fãs das bandas Hellis Pública e Fast Clares, aqui de Curitiba. Então, assim, nossa, você é de Curitiba e da Fast Clares e Hellis Pública e mostraram toda a playlist deles, escutam direto e conhecem todas as músicas. E aqui em Curitiba não teve essa mesma repercussão, talvez, na mídia, mas existiu sim um público fiel e massivo até. E eu acho que valia a pena resgatar, justamente quando eu fui procurar, começar a pesquisa, já não tinha nada na internet. Então, assim, muita gente nem sabe, entendeu, que teve esse período, assim. O documentário, eu acredito, quando eu ia perguntando para cada um dos entrevistados, ele teve uma visão um pouquinho pessimista. Inclusive minha, eu acho que eu fui influenciada também nas conversas, porque é um pouquinho saudosista, era uma fase muito legal. Era uma época, assim, muito vangloriada, assim, mas eu acredito que teve um hiato entre o agora e aquela época, mas eu acredito que agora, ultimamente, eu estou acompanhando eu tenho uma visão um pouco mais otimista, um pouco mais positiva. Eu vejo bandas, assim, boas tocando. Eu fui recentemente a alguns shows, eu acho que está saindo muita coisa legal. E eu acho que Curitiba não tem praia, Curitiba não tem sol, Curitiba não tem muita coisa, mas Curitiba eu acho que justamente por isso você tem que sair alguma coisa legal e eu acho que o rock combina com o clima daqui. E falando em cinema, você vai descobrir agora como o rock and roll influenciou a sétima arte. Confira na Cena de Cinema com Marden Machado. Olá, a relação do rock com o cinema é bem antiga. Muitos dizem até que nasceram juntos, que o cinema foi
o grande veículo que propagou o rock, tornou o rock muito popular. E há muita verdade nisso. A primeira música de rock conhecida apareceu no filme Semente da Violência, um filme de 1955. Era Rock Around the Clock, do Bill Haley e seus Cometas. Você pode dividir ao longo da história recente do cinema e da própria história do rock diferentes ciclos desse casamento entre a sétima arte e o rock and roll. Num primeiro momento, podemos situar entre 1955 até metade da década de 1970, ou seja, nesse período de 20 anos, o cinema como grande veículo para a propagação da música, no caso dos concertos de bandas e intérpretes de rock desse período. Você tem que levar em conta que naquela época era muito complicado, muito caro, muito custoso uma banda excursionar pelo mundo todo. Normalmente as turnês se restringiam à Europa e aos Estados Unidos, que já era naquela época o grande mercado consumidor. E fazer uma excursão pelo mundo todo era muito complicado e o cinema entrava para suprir essa lacuna. Shows eram filmados em película e depois, ao longo dos meses, dos anos seguintes, exibido no mundo todo nas salas de cinema. Era uma maneira relativamente barata de levar aquela banda, aquele intérprete a todos os cantos do mundo. Para o fã, era uma maneira bem simples de ter um contato mais próximo com seu ídolo, porque poderia assistir a um grande show dessa banda ou desse intérprete no cinema perto de sua casa. E ao longo desse período, claro, essa foi a melhor maneira encontrada para fazer esse casamento. Existia também nesse período aquelas bandas e intérpretes que também atuavam em filmes. Além dos filmes que eram concertos, havia também os filmes estrelados por esses astros e essas bandas. O exemplo dos Beatles é um exemplo bem interessante, o Elvis Presley também, ambos fizeram vários filmes, principalmente o Elvis fez mais de 30 filmes, os Beatles fizeram um pouco menos, mas não menos importante, o Led Zeppelin fez também, era algo comum, o The Who, são bandas que se apropriaram do cinema para contar suas histórias, para propagar suas músicas. Quando vence esse primeiro período, a gente entra num outro que tem mais a ver com a música como objeto de estudo. Então surgem documentários que também já existiam naquela época, mas agora, nesse período pós-1975, eles começam a ter um foco diferente. E, de uma certa forma, isso perdura até hoje. Essa relação continua ainda muito forte, seja em cinebiografias de grandes astros do rock, seja em trilhas sonoras que usam o rock como matéria-prima. De qualquer maneira, é uma relação que está caminhando agora em 2015 para completar 60 anos e que continua tão sólida como foi no início. É uma união que tem tudo para perdurar durante muito tempo. E rock and roll também é tema de pesquisa. O professor da UFPR estudou como as redes sociais influenciam na divulgação de bandas alternativas em Curitiba. Formar uma banda, gravar um CD, fazer shows, alcançar a fama e o glamour. Esse é um sonho antigo que acompanha o rock desde o nascimento. Mas os tempos mudaram. E se antes as grandes gravadoras e a mídia abriam espaço para o gênero, hoje as bandas lutam e se sustentam por si mesmas. Para entender melhor como isso funciona, o professor Guilherme fez uma pesquisa sobre o cenário underground do rock curitibano. O objetivo da pesquisa era mergulhar nesse mundo, né, entender como é que funciona essa cena underground em Curitiba e, na medida do possível, mergulhar, né, conhecer as pessoas, enfim, frequentar lugares que são próprios desses grupos aqui em Curitiba. E a ideia ela surge justamente da tentativa de desvendar algumas coisas que são muito próprias de um determinado grupo social, que tem muito pouco espaço na mídia, muitas vezes, tem pouca repercussão, e eu gostaria de entender como é que esses grupos se comunicam entre si, com seus públicos, com as pessoas que gostam desse tipo de música,
para que, com o objetivo, na verdade, de tentar entender como é que isso se fortalece em Curitiba, como é que isso sobrevive em Curitiba, se nós não temos um apoio de uma grande mídia, ou de grandes gravadoras, ou de uma grande indústria fonográfica, nesse caso. Para o professor, a internet é o grande meio que ajuda na sobrevivência dessas bandas. Segundo ele, hoje, os artistas podem produzir e vender seu próprio conteúdo de maneira mais democrática. E o público que eles atraem com isso os ajuda a continuar produzindo. Então você tem uma abertura, uma possibilidade muito grande de pessoas poderem trocar seus conteúdos, enfim, e com certeza esses grupos que antes sobreviviam dos seus fanzines, que era um meio físico, né, o seu impressozinho físico, agora conseguem achar espaços por meio de outros mecanismos, que é o caso das redes sociais, dos blogs, dos seus sites, enfim, toda essa possibilidade que a internet abriu para eles. O professor também participou recentemente de um congresso de estudos de rock em Cascavel. Lá, ele pôde ter acesso a vários trabalhos e trocar vivências com outros pesquisadores do rock. E a gente tem a percepção, às vezes, que rock é uma coisa exclusivamente voltada para entretenimento, mas também tem pesquisa sendo produzida nesse campo, né? O que é bastante interessante, sobretudo porque são grupos que se utilizam e necessitam se utilizar de ferramentas alternativas de comunicação, que é mais interessante ainda. Então foi bem legal, porque tive acesso a outros trabalhos também, e lá eu pude, de alguma maneira, apresentar meu trabalho e, enfim, receber algumas contribuições também, foi bem legal. Vladimir Urban conheceu o Psychobilly ainda moleque. Graças à banda The Cramps, ele se interessou pelo estilo e resolveu tocar e montar sua própria banda. Dos anos 90 para cá, ele se tornou uma figura marcada na cena alternativa curitibana. Vlad foi fundador e tocou durante 10 anos ao lado dos Catalépticos, uma lendária banda local de Psychobilly que também ficou muito conhecida no exterior, graças a várias turnês que fizeram nos Estados Unidos e Europa. E atualmente, Vlad toca com a Sick Sick Sinners. E os Catalépticos, a gente começou até a ideia da banda não era nem tocar em Curitiba, a gente já tinha feito isso, tanto ele quanto eu. A ideia da banda era gravar, e a gente estava começando o esquema da internet, a gente tinha alguns selos que a gente já podia comprar discos, né, de Psychobilly, que era super difícil encontrar qualquer disco de Psychobilly aqui em Curitiba. Eu me lembro até que tinha uma época, cara, que a gente achava que o Psychobilly tinha desaparecido, que tinha acabado a cena. E a internet foi aquela coisa que falou, opa, tá rolando, tem festival, tem banda, as bandas que a gente conhecia continuam tocando e tocam pra caramba e tal. Então foi bem legal esse esquema da internet, e daí a gente, pô, vamos montar uma banda para ter a banda, para fazer um som. A gente não tinha nada muito rolando em Curitiba, era difícil você gravar um disco, era difícil você gravar, estava começando o CD naquela época também. Então assim, a gente conhecia as bandas, por exemplo, o Cerveja foi uma banda que gravou demo, né? A gente chegou a gravar 2 demos, mas a gente nunca gravou um CD nosso. Né? Entramos em coletânea de banda de Curitiba e tal, mas nunca tinha nada nosso realmente. Vlad também idealizou o Psycho Carnival, um festival local que ocorre durante 3 dias do carnaval e que reúne desde o final dos anos 90 bandas de Psychobilly, metal, hard rock, entre outros gêneros. Então, além dele ser um evento de encontro dessa cena Psychobilly, ele ainda virou um evento que, por exemplo, à tarde a gente faz um show gratuito, né, que traz banda de punk rock, traz banda de rockabilly, banda de rock normal mesmo, de hard rock, metal, para um evento gratuito que acontece hoje no estacionamento da Câmara dos Vereadores, que você não é só aquela coisa do encontro das bandas, né, ou do público Psychobilly. Hoje você tem um evento que é referência na cidade de Curitiba, em relação à cultura jovem, a rock e todas essas coisas. Então, o intuito, acho que é você permanecer, manter essa cultura viva, que é uma cultura que eu acho que tem tudo a ver não só com a cidade, né, mas com a questão da própria juventude, com a questão de você gostar de uma música, às vezes mais agressiva, às vezes mais que seja uma música que vem de quanto você gosta e tal. Sobre a cena local, Vlad diz que falta comunicação entre as bandas e estrutura. 2 pontos que são bem mais fortes no cenário europeu. Acho que a gente tem um problema, principalmente aqui no Paraná, em Curitiba, acho que a gente tem um problema talvez um pouquinho maior, que a gente vai ter que se estruturar para isso. A gente não se comunica muito bem com as cidades vizinhas
que poderiam, por exemplo, assim, eu aposto que pouca gente em Ponta Grossa conhece Six Six Sinners, né? A gente não consegue chegar, por exemplo, em Ponta Grossa. Em Joinville a gente já foi tocar algumas vezes, né? Mas mesmo assim a gente sabe que a cena lá não é muito grande. Isso são cidades, vamos dizer, de mais de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, não sei exatamente quantos mil habitantes tem essas cidades, mas que teriam público para bandas de rock vindas de Curitiba e vice-versa, né? Poderia ser feito um circuito aí, mas a gente não consegue se comunicar, as pessoas não sabem o que tem de bom aqui e a gente não sabe o que tem de bom lá. Então são poucas bandas que fazem esse trânsito. Mas eu acho que independente da rádio, independente da TV, independente do governo, né, e da visão do governo em relação à cultura, o que é importante e o que a gente percebe na cena é que lá fora a cena, principalmente na Europa, é mais organizada no sentido de ter mais meio de comunicação, quer dizer, qualquer lugarzinho, qualquer bar que você tem uma revista da cena local dizendo quais são os shows que vão ter na próxima semana, tendo matéria do que está saindo, tendo matéria das bandas que tocaram, sabe como? E isso é uma questão de comunicação, por exemplo. Quanto a cena não conseguir se comunicar, e daí eu falo, né, em relação, por que uma revista falando das bandas de Curitiba e falando das bandas de Ponta Grossa e falando das bandas de Joinville não existe aqui, né, na cidade de Sorriso? Né? Por que a gente não consegue, de alguma maneira, fazer um intercâmbio de comunicação para dizer o que está acontecendo em cada lugar? Né? Isso seria super interessante, mas a gente não conseguiu se estruturar ainda para chegar nisso aí. O Caldo de Cultura está acabando, mas estamos 24 horas na internet. Você pode rever os nossos programas lá. Agora você fica com mais um trecho do documentário Curitiba Underground. Até mais! E ver eles tocando é um estímulo para você tocar também. E querer fazer, e querer apresentar sua própria expressão. Então isso é o que move a gente e o que vai continuar movendo. A Curitiba ganhou a pecha de uma cidade roqueira, né? Se fala em banda curitibana, já vem aquela coisa, putz, isso aí não é para tocar no rádio, sabe? Aquela coisa meio underground, ruidosa, né? Eu tenho, até certo ponto, eu tenho um certo orgulho disso, de ter feito parte disso também, né? Me orgulho, eu acho que Curitiba é isso aí mesmo. Se ninguém chegar pra mim e falar que Curitiba é uma cidade de rock barulhento, eu falei, é mesmo. Raul Seixas já dizia, não é um gênio, Raul é foda. Ele dizia, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade.